Então, pessoal, hoje eu vou dar o tema da existência da alma e suas faculdades. E a primeira coisa que eu queria deixar claro, é que essa aula eu não quero deixar transparecer que ela vai ser por demais abstrata, até porque talvez fuja do escopo, porque se fosse tratar de uma forma acadêmica, eu teria que usar muitos termos difíceis, Mas é uma aula com foco antropológico, é uma formação com foco no ser humano. E, sendo assim, pode, e eu espero que seja muito útil para a vida espiritual de vocês. Em que sentido? No sentido de que, conhecendo melhor a si mesmo, as suas faculdades, as suas potencialidades, vocês possam conhecer melhor e amar a Deus, corrigir os defeitos, entender como funciona cada coisa, É como que entender uma máquina através das suas engrenagens, de todos os seus processos internos, para ver se tem algum defeito nela, E a partir daí, corrigi-la. Então, assim, eu até ia anotar no quadro, mas a gente se atrasou. Se você perguntar para qualquer pessoa simples, a definição, o que ele definiria como homem, Chega para uma pessoa simples e pergunta, o que é o homem? Se essa pessoa não tivesse sido corrompida, ela provavelmente vai falar, não, é um bicho que pensa. Normalmente é até comum, devido à normalização da definição animal racional, as pessoas responderem automaticamente animal racional. O que é o homem? Animal racional. Apesar de, evidentemente, a maioria das pessoas não estudar ao fundo essa definição, mas elas têm alguma noção. Ora, por que elas pensam isso? Então, vamos analisar, Nós, por intuição, conseguimos ver como as outras pessoas se comportam e conseguimos ver como que nós mesmos nos comportamos. Então, nós crescemos, nós comemos, nós nos reproduzimos, certo? Nós até mesmo ficamos doentes e nós conseguimos perceber que tudo isso é compartilhado entre nós e os outros animais, até mesmo entre as plantas, certo? Nós sabemos que uma planta, ela vive, ela se reproduz, ela se nutre, ela cresce. Então, qualquer pessoa comum, ela pode enxergar características, notas distintivas, algo essencial que nós compartilhamos com esses seres mais inferiores, menos complexos, Então, daí que ela fala, daí que o sujeito simples do sertão pode até falar, não, o homem é um bicho, Certamente, é um animal. Não tenhamos dúvida. Mas, há coisas tão diferentes em nós, que saltam aos olhos até dos mais simples, que fazem de nós quase como alienígenas nesta terra. Até o Chesterton vai ter no livro Homem Eterno, ele vai comentar, Se você imaginasse que a primeira vez que você... Imagina como foi a vinda do ser humano, o surgimento do ser humano nesta terra, certo? É algo parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente. Então, vamos pegar alguns animais, Por exemplo, as abelhas, elas constroem seus colmeias constroem de fato, mas da mesma maneira há milhões de anos, certo? Os joãos de barro constroem suas casinhas da mesma forma há muito tempo. Agora o homem não. O homem constrói casas, o homem tem sistemas de hierarquia tal qual as abelhas, mas a gente observa diferenças, por exemplo, culturais, a gente observa progressos ou decadências, certo? Não é algo estático, certo? Para além disso, e aqui eu cito uma frase do Chesterton, O homem é o único animal, aqui eu estou parafraseando, certo? Capaz de fazer algo tão bom como a cerveja e capaz de fazer algo tão horrível como se embebedar, certo? Deliberadamente, E isso aponta para outra característica específica do homem,
que, de novo, até os mais humildes conseguem perceber. Nós pensamos. Então, nós não somos meramente animais, nem tampouco meramente intelecto. Anjos. Nós somos animais racionais. Tá com pouca tinta? Vou tentar esse outro aqui, que o Iago botou tinta aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá ruim também. Me dá aí. Valeu. Então, enfim, foi observando, iniciando da onde partem as pessoas simples, que os filósofos, até mesmo os pagãos, chegaram a essa definição aqui. Animal racional. E, evidentemente, com uma busca rigorosa, com um estudo rigoroso, você consegue dissecar esse conceito aqui de maneira a ter um conhecimento bem mais profundo dele, né? Mas isso aqui, para a maior parte das pessoas, é algo fácil de compreender, certo? Mas vamos lá. O que significa isso aqui, certo? Ser animal, acho que ficou claro. A gente vê vários animais, que nós somos animais, é claro. Mas que nós somos racionais é exatamente o que vai nos especificar e o que eu vou focar nessa formação, certo? Porque isso aqui é o que vai nos fazer diferente de todos os outros animais, certo? Então vamos lá. Então o homem, ele, como citado anteriormente, né, ele abrange vários modos de ser, né, vários modos de vida que nós encontramos nos animais inferiores. Então você tem uma escadinha, né? Você tem a vida vegetativa, sensitiva e racional. Enfim, e isso só é possível devido a nós sermos formados, e aqui eu passarei para o outro ponto, né, de corpo e alma, certo? Matéria e forma substancial. E não é qualquer alma, é uma alma racional. De tal maneira, aliás, que essa alma racional vai influenciar até mesmo no que nós temos de comum com os outros animais. De modo de tornar nossas faculdades que nós temos em comum com os outros animais mais nobres, certo? Então, por exemplo, animais têm imaginação, como nós vamos ver, certo? Então, você consegue ver seu cachorrinho sonhando às vezes, né? Mas nós também temos imaginação. No entanto, nossa imaginação ela é mais elevada pelos motivos que a gente vai aduzir, e justamente porque nós somos racionais. Porque uma vez que nós somos formados por corpo, né, e alma, esse princípio aqui, que é a alma, certo? Que é o princípio ativo, certo? Ele vai informar o corpo de tal maneira que ele vai influenciar em todo o resto. Não só nas potências mais baixas, mas também nas mais elevadas. Mas, Gustavo, que história é essa aí de alma, né? Isso é coisa de religião? Só de religião? Tem como a gente, de uma maneira, efetuar uma busca racional, uma prova efetiva disso? Ou a gente só aceita pela revelação? Bom, a gente vai descobrir que tem como sim. E, aliás, foi feito, inclusive por pessoas que não eram cristãs, né? Pessoas pagãs, elas tinham um conhecimento racional da existência da alma. Elas conseguiam provar a existência da alma. Antes de mais nada, eu queria só deixar claro que a prova de que eu falo aqui, ela não é uma prova
de indução experimental. Imagine um cientista no seu laboratório analisando vários casos de um comportamento de um animal para chegar numa regra que vale para todos esses animais dessa espécie. Isso se chama indução. Mas essa não é a única forma de prova, certo? Racional que existe. Nós também dispomos da dedução, que a partir de... Qual é a diferença? E essa que vai ser a prova, esse vai ser o método para provarmos a existência da alma. A diferença é que, enquanto na indução nós partimos de vários casinhos, né? Várias coisinhas, vários casos particulares, né? Vários animaizinhos fazendo várias coisinhas, na dedução a gente vai partir de regras, de regras universais, certo? Ao invés de partir de casos particulares, a gente vai partir de regras universais. Por exemplo, quando eu falo que existe movimento, eu estou falando uma regra universal. E a partir dessa premissa, dessa frase há movimento, eu posso atingir conclusões que antes não me eram conhecidas, certo? Então, esse é outro modo de provar racionalmente, que aliás é muito desprezado pela modernidade, né? Que é a prova dedutiva. É por causa que depois do... Porque Francis Bacon ele era grande cético do método dedutivo, né? Uhum. Porque era o que era em voga durante a Idade Média. Sim. Mas com esse período humanista, eles passaram a adotar o método indutivo. Eles vão fazer toda uma argumentação para negar a dedução, certo? E dar uma valoração exagerada à indução. Mas isso aí foge um pouco do escopo da formação, mas há sim contra-argumentações boas dessa tese aí dos renascentistas, dos modernos, né? Então vamos lá. Existem 4 notas, certo? Da alma humana, que é muito importante a gente saber. Ela primeiro, né? Para a gente não cair no materialismo, a gente sabe que a alma humana existe, certo? Que ela é uma substância. Eu vou já explicar. Substancialidade. Que ela é simples. Não sei se está dando para ver, mas enfim. E que ela é espiritual. Vamos lá, que ela existe, né? Que é a parte principal. O Iago até deu uma palhinha dessas provas da existência em outras formações, na outra formação sobre personalidade humana, né? Eu gosto de usar outros exemplos, mas vamos aqui fazer o mesmo exemplo dele. Para vocês ficarem bem na memória. Sempre o triângulo. Sempre o triângulo, nosso amigo aqui. Vocês estão vendo esse triângulo, certo? Com certeza, durante a vida de vocês viram e verão vários triângulos. Triângulos de tinta, triângulos desenhados na areia, desenhados no papel, certo? E vocês concordam que eles não são esse mesmo triângulo. Este triângulo é este. O que o Marcos desenha no caderno dele é aquele, certo? Mas vocês concordam que há algo de semelhante em todos os triângulos, certo? Há algo, para quem lembra das aulas de português, que eu posso predicar de todos os triângulos. A triangularidade, ou que eles são triângulos, entendeu? O triângulo da areia, o triângulo, sei lá, no concreto, por exemplo, desenhado numa folha de papel ou numa lousa, eles compartilham o que eu poderia dizer de uma certa universalidade, o conceito, certo? Então, isso que eles têm em comum, eles são diferentes, mas eu consigo apreender deles algo em comum a todos.
Porém, esse algo em comum, ele não é sinapse do meu cérebro, não. Não é mera sinapse. Ele não pode estar no meu cérebro. Certo? Porque se ele estivesse no meu cérebro, imagina uma sinapse formando um sinal de triângulo. Imagina os neurônios fazendo sinal de triângulo. Seria este triângulo da minha cabeça, e não o conceito de triângulo, entendeu? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Mas eu vou dar exemplos mais fáceis, porque são conceitos abstratos por si. Por exemplo, justiça. Eu não consigo pegar na justiça, entendeu? Tocar a justiça. Mas eu consigo concebê-la. Deus, não consigo. Claro, eu poderia falar que Nosso Senhor se encarnou, né? Mas isso está em âmbito da fé, né? Estou tentando manter uma argumentação filosófica. Mas, por exemplo, Deus, eu não consigo tocar Deus em essência, mas eu consigo concebê-lo. Certo? Então, assim... Não, mas você pode conceber, por exemplo, que Deus seja, mas eu não consigo tocar nisso. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que isso é um dos fortes argumentos, por mais simples que pareça, e eu estou tentando simplificar, mas é um dos mais fortes argumentos para a existência de algum princípio imaterial em nós. A universalidade dos conceitos que nós criamos, que, aliás, é o que possibilita a ciência, nossa arte, entendeu? Então, por exemplo, existem outros argumentos. Eu queria focar muito nesse do intelecto, mas, por exemplo, existe o argumento volitivo, né, da vontade. Nós desejamos o bem, por exemplo, mas ninguém toca o bem. E a vontade, por ser cega, ela precisa ser guiada pela razão. Mas, ora, a razão precisa conhecer algo para indicar algo à vontade de seguir. Mas eu não consigo tocar, muitas vezes, nesse algo, certo? No caso, o cerne do argumento é o quê? Se a ideia do triângulo fosse algo puramente relacionado ao nosso cérebro, ao órgão do cérebro, ele seria sensível, então. Exatamente. Ele não seria universal, abstrato, entendeu? E justamente, se fosse uma coisa do meu cérebro, ele seria algo concreto na minha cabeça, que não daria para eu predicar de todos os triângulos, entendeu? Porque estaria na minha sinapse. Então, assim, eu estou tentando deixar, de novo, bem simplificado o argumento, porque eu não quero entrar em profundezas aqui, metafísicas. Mas, a partir desse princípio, né, desse argumento, dessa conclusão, a gente consegue chegar nessas outras notas distintivas aqui, substancialidade, simplicidade e espiritualidade. Certo? De que maneira? Substancialidade, certo? O que significa isso aqui? Aqui eu peço, essa parte da formação vai ser a mais dificilzinha, porque depois eu vou entrar numa parte mais prática, certo? Eu vou ter que introduzir inevitavelmente vocês a esse conceito de substância. Eu vou tentar introduzir de uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, a substância, dizem os filósofos, né, é aquilo que existe por si, certo? Cujo modo de existir é em si. O que isso quer dizer, Gustavo? Vamos lá. Essa cadeira, ela não depende de outro para existir. Concordam? Ela existe por si, ela não depende de outra coisa para existir, certo? O preto, no entanto, dessa cadeira, ele depende da cadeira para existir, porque você não vê esse preto andando por aí. Então, o preto dessa cadeira não é uma substância, ele é o que a gente chama de acidente. O que é o acidente? É aquilo que existe em outro. E a gente pode aplicar isso a todas as coisas. Eu, por exemplo, eu sou uma substância. Agora, o meu branco, minha cor de pele, ela existe em mim. Ela é inere em mim. Esse branco aqui não vai saindo, esse conceito, essa ideia de branquitude não vai saindo por aí. Entendeu? Nem a negritude. Nem a negritude. Você não vê cores, você não vê acidentes andando por aí. Porque senão seriam substâncias. Então, esse é um conceito... Sua altura, né? Pois é, minha altura... 1,80 metros andando por aí. Você vê coisas que são... Exatamente. Muito obrigado. É esclarecedor também. Então, assim, substancialidade da alma. Eu poderia dizer que a alma é um acidente, que a alma depende
de outra coisa para existir, mas dependeria de quê? Porque se a gente admite que a alma depende de outra coisa para existir, seria inevitavelmente do corpo. E se ela depende do corpo para existir, quando o corpo morre, ela morreria também. E você pode até conceder isso se você for um materialista, né? Mas a questão é que... pela alma ser algo distintivo em nós, nos dar a capacidade de abstração, certo? Por exemplo, do triângulo, certo? Por nós conseguimos, esse princípio material pelo qual nós conseguimos apreender conceitos, né, universais, tipo triângulo, cadeira, leão, homem, e aplicar a vários homens particulares, por exemplo, ser algo essencial em nós, justamente porque, de novo, até as pessoas mais simples conseguem enxergar. Porque esse princípio material vai nos especificar, vai nos fazer diferente de todos os outros animais. É que ele não pode ser acidental. Ele tem que ser substancial. Em que sentido? Que a alma ela existe por si e não em outro. Na verdade, o corpo depende da alma, né? No caso. No sentido que, para ele estar vivo, ele depende da alma. Não, na verdade seria a vida do corpo. Né? Exatamente. 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 Então, assim, eu sei que são conceitos, às vezes, por demais abstratos, mas, olha, abstração não é sinônimo de não científico, certo? Não é sinônimo de falso, nem menos verdadeiro. Só exige de nós um pouco mais de esforço mental mesmo. Então veja, ela, no entanto, a gente não pode cair no erro dos espíritas, por exemplo, de que ela é totalmente, ou quase um erro de Platão, né? De que ela é totalmente independente, no sentido de que nosso corpo fosse como o cárcere dela, né? Não. Nós não acreditamos nisso. A gente chama ela de substância incompleta, porque eu, Gustavo, você, Marcos, você, Gabriel, nós não somos nossa alma, nós somos o composto, corpo e alma, certo? Então por isso que nós chamamos ela de substância incompleta, porque ela faz parte de um todo. Ela não é completa, ela precisa do corpo para nós estarmos em nossa plenitude. E aliás, diga-se de passagem, o dogma da ressurreição dos corpos, ele é extremamente compatível, ele transcende nossa razão, mas ele é extremamente compatível ele não repugna a razão como nenhum dogma católico, justamente por causa disso, porque o homem em sua plenitude ele é corpo e alma. Nós não somos anjos, certo? Então, Deus ele não faz coisas ilógicas, ele faz coisas que transcendem a nossa razão. Mas isso é um discurso aqui, mas estou querendo mostrar para vocês como a ressurreição dos corpos ela é bela nesse sentido, porque Deus ele conhece o homem e sabe o que convém ao homem. Não é conveniente que nós nos ficássemos apartados do nosso corpo para todo sempre, porque Deus nos criou como corpo e alma e convinha que nós fôssemos por toda a eternidade corpo e alma. Então, passando aqui rapidamente por esses dois princípios aqui, simplicidade. Esse princípio de simplicidade ele é bem simples. O que quer dizer que a alma humana é simples? Que ela não tem partes. Meu corpo ele tem partes. Tudo que é material tem partes, certo? Quantitativas. Minha alma, como provado por ser imaterial, ela não tem partes. E não tendo partes, ela é simples. É um termo filosófico para significar que não tem partes. E o que tem partes, como é que a gente chama? Complexo, certo? Então, meu corpo ele é complexo. Então, vejam que nem sempre a palavra simples e complexo vai significar algo inferior e algo superior. Exatamente. Os anjos são simples. Deus é pura simplicidade. Deus não tem partes, entendeu? Eu posso ainda dizer aqui, mas aqui é porque eu estou empolgado, mas eu não vou entrar nisso não. Mas, por exemplo, Deus ainda é mais simples do que a alma, porque nele a essência e o ser se identificam. Mas meu ser depende do de Deus. Não é necessário o meu ser.
nele se identifico. E nisso ele tem menos parte ainda do que eu. Parei. Mas enfim, Me empolguei. Então, ela não tem partes essenciais, a alma humana, nem partes integrantes. Então, ela não tem partes diferentes, essencialmente, de modo que ela tivesse duas essências, nem partes integrantes. O que é parte integrante? Meu braço é integrante do meu corpo, meus olhos. Então, ela é simples nesse sentido. Já adianta um negócio, as faculdades, então, são potencialidades, né? Não. Sim. Meus parabéns. É um ponto. Espiritualidade da alma. O que é que significa? Significa que a alma, ela não depende intrinsecamente, enquanto ela mesma, do corpo. Como assim, Gustavo? Você é cartesiano? Você vai dizer que a alma está totalmente no mundo apartado, sem qualquer relação com o meu corpo? Não. Ela não depende intrinsecamente. De tal maneira que quando meu corpo morre, ela continua a existir. Mas ela depende extrinsecamente. O que eu quero dizer com isso? De que, por exemplo, para eu formar meus conceitos de homem, justiça, leão, Deus, eu preciso dos sentidos. Eu preciso do meu corpo. E nesse sentido ela depende extrinsecamente, por fora, não para existir, certo? Mas ela depende para a sua operação do corpo. De tal maneira que não há em nós ideias preconcebidas, né? Quando a gente já nasce com categorias, com ideias na nossa mente. Isso é um problema filosófico que, aliás, apresentam muito no colégio, né? Ah, você é um quadro em branco, ou você já vem com as suas ideiazinhas aqui. Bom, os aristotélicos tomistas vão dizer que você precisa dos seus sentidos para conhecer. Só que você tem a potencialidade de conhecer. Esse quadro em branco aqui, ele tem a potencialidade, ele tem a possibilidade de receber conceitos. Mas se você pega uma pessoa, conceba uma pessoa que nasce sem sentido nenhum, sem tato, sem olfato, e sem uso, por exemplo, da imaginação, né, do que a gente vai chamar de sentidos internos, ela não vai conceber, ela vai ter alma, certo? Mas ela não vai, é como se ela não, é uma máquina que você não utilizasse, entendeu? Ela está lá, você não leva ela à operação dela, ao ato dela. Então assim, esses são os pontos distintivos, as notas distintivas que especificam, né, nossa alma. Ela existe, existência, substancialidade, ela não depende de outro para existir, simplicidade, ela não tem partes, espiritualidade, ela não depende intrinsecamente do corpo. E, de alguma maneira ou de outra, esses pontos se interligam, certo? Eles estão conectados. Pelo fato dela não depender de outro na sua existência, ela também é espiritual. Ela não depende intrinsecamente do corpo. E etc, e etc. Dá para fazer toda uma relação entre esses pontos aí. E é justamente o outro tema dessa formação, né? Suas faculdades. As faculdades da alma, né? Vão surgir justamente da união da alma com o corpo. Essa união ela é uma coisa tão bela que é justamente o que nos torna seres humanos, né? Que é ela que dá origem a todas as nossas faculdades. É nossa essência, né? O que nos torna tão especiais. E isso não é, como diriam alguns filósofos modernos, um orgulho do homem, né? Não. É pelo contrário, é um reconhecimento de como Deus ele faz as coisas de uma forma tão bela, sabe? Tão incrível assim. Não é uma questão de orgulhar-se, né? Colocar-se como o Senhor do bem e do mal nesta terra, não. É reconhecer a beleza do seu Criador. E aí entra uma pergunta, por exemplo. Eu falei para vocês, né, que nós englobamos, enquanto homens, esses princípios todos que nós compartilhamos com as plantas, com os animais e com os anjos. A questão é que podem se perguntar, mas Gustavo, então será que a gente tem 3 princípios? Uma alma vegetativa, sensitiva e racional?
Será que a gente tem nosso lado animal, um lobo dentro de nós? Nosso lado planta? Não, de maneira nenhuma. A alma humana, é outra nota distintiva, ela é una, certo? A unidade. Isso foi matéria de muitas disputas na escolástica, mas a nossa alma, uma das características dela é a unidade dela. Não são 3 almas, é uma alma só. Tinha gente na escola que acreditava que ele tinha mais de uma alma. Sim. Uma das importâncias de Santa Maria aqui não foi enfatizar isso aí, na verdade, porque os franciscanos eles acreditavam que nós tínhamos uma pluralidade de almas, né? A iniciativa, a vegetativa e a sua. Exatamente. Os agostinianos também, eu acho. Então, assim, não são 3 almas, não são 3 princípios, certo? Eu já estou passando dessa fase aqui abstrata para entrar nos sentidos internos, que vai ser bem legal. Mas, então, assim, por que nós não temos 3 almas? A primeira coisa, a prova mais cabal e simples é o fato o testemunho da consciência. O mesmo sujeito que sente, que pensa, que come, minha consciência testemunha que sou eu. Eu não sou o cavaleiro da lua que tem um doido aqui na minha cabeça que eu percebo 2 Gustavos, um que come e um que pensa. 2 Gustavos, um que chuta a bola e outro que dorme. Não. Primeiro, prova mais simples é o testemunho da consciência. O mesmo Gustavo que come, que dorme, que faz tudo, é o mesmo. Certo? É um só. Então, assim... Outra prova bem interessante, né, é que se fosse mais de um princípio operando no homem, nós não teríamos um ser vivo, teríamos vários. Então, se fosse 2, 3 princípios atuando no homem, teriam 2, 3 vidas, de tal maneira que ele não seria mais uma substância, seriam várias substâncias, eles seriam um agregado de substâncias, o que repugna a razão. Certo? Exatamente, mas é um só. Aí, exatamente. Então, chega a imaginar. Não, mas é um bom argumento. Pode falar. Certo. Era melhor dar um exemplo de porque a forma de um leão é aniquilada. Porque os animais têm uma alma sensitiva, só que ela é aniquilada na morte deles, certo? Ela não tem vida eterna, justamente porque ela é sensitiva. Porque acabamos de comprovar que ela é imaterial. Se ela é imaterial porque capaz de conceber conceitos imateriais, ela não depende da matéria. De tal maneira que se meu corpo morre, que é matéria, ela continua. Não há razão de ser para ela... porque a única maneira dela deixar de existir seria ser aniquilada. Se ela é imaterial, entendeu? E se ela é algo e é imaterial, só se Deus a aniquilasse. Mas ela não morre. Porque justamente pela operação nós conhecemos a sua essência, né? Pelo efeito nós conhecemos a causa. E ao atribuir a imaterialidade a ela, sabemos que ela não depende da matéria. Então, se a matéria for para o beleléu, ela continua. A alma dos animais é material? Ou ela só é mortal? Não totalmente. Aqui eu vou falar... É porque assim... Existem coisas imateriais, mas que dependem do corpo, como a alma dos animais. São radicadas na matéria. Exatamente. Então, a alma do homem, ela é imaterial e não depende da matéria, certo? Nem tudo que é imaterial é independente da matéria, como as almas dos animais. O Sinibald vai falar sobre isso, é o autor desse livro aqui. Porque a gente vai ter que, como o Gustavo expressou mesmo, nós temos dois atos que são totalmente independentes da matéria, que é a intelecção, pelo qual concebemos coisas que não são materiais de forma alguma,
O triângulo ele se dá materialmente, é isso, mas o conceito abstrato ele não é material. A ideia de justiça, também vou puxar como a gente falou, a ideia de justiça é totalmente imaterial. Não tem como você desenhar a justiça. Você desenha atos justos. Mas a qualidade que eu dou a este desenho de justiça é a ideia do conceito de justiça. Que é imaterial. Então a gente tem a intelecção e a vontade, que é o desejo. A matéria por si mesma não pode querer algo. Ela pode ser movida, influenciada, seja pelo instinto, por reações químicas, mas ela não pode querer. Querer é um ato material. Então, se você tem dois atos que não são dependentes de órgãos, então, com a morte dos órgãos, eles não morrem. Parece que dependem dos órgãos, não morrem, como os animais e os nossos sentidos, que são radicados na matéria, como a gente vai. Sim. Pois é. Isso aqui, aliás, é um dos... eu vou entrar agora nas faculdades, mas nas faculdades da alma, que é muito importante para a nossa vida espiritual, mas toda essa argumentação aqui, inclusive, é a argumentação metafísica contra o aborto, diga-se de passagem. Porque se você prova que a gente tem uma alma imaterial, pela razão, acabou o aborto. Entendeu? Imoral. Então existem vários argumentos, e claramente existem os científicos, né? Os científicos naturais, mas existem os metafísicos também. Que são válidos, talvez os mais válidos. Porque... Só eu lembrei agora, termina que estava falando. Não, pode falar. Estava lembrando agora que eu estava conversando com um ex-professor do Lécio. Ele é bem cético assim. Ele não acredita também que é evidente que esse mundo é real. Mas também ele é um pouco louco. Ele realmente é tecnicamente muito louco. A esposa dele falou. A esposa dele falou que realmente ele tem problema no céu. Aí a gente estava conversando sobre a alma, nem sei como ele entrou nesse assunto. Aí eu falei para ele que o ato da alma não é material, o ato de expressão. Eu falei assim, por exemplo, você sabe que é um mini-alma? Mini-alma é um polígono de 1000 mapas. A gente não consegue imaginar um mini-alma, a gente consegue desenhar. Imaginar um mini-alma não conseguimos. E a gente consegue ter a ideia do mini-alma sem pensar nele, sem imaginar ele materialmente. Então, eu estou independente. Claro, eu preciso dos órgãos de alguma maneira para a gente. O Gustavo explicava, é uma alma dentro do corpo, né? Ela vai se sujeitar, de depender do corpo, para estar acordado, para acordar. Então, a intelecção depende também exteriormente do corpo, dependência exterior. Enfim, a gente consegue ter a noção do que é um miriátomo sem imaginar o que é. E muitas vezes nenhum de vocês desenhou o miriátomo alguma vez na vida. E mesmo eu falando simplesmente por nível individual, você já sabe o que é. Eu não posso dizer que você não sabe o que é. Você sabe o que é. Porque a gente já sabe o que é lado, o que é mil, sabe todos os conceitos que são imateriais. Não precisa imaginar, não depende totalmente da matéria. Então, assim, eu entrando agora nessa questão das faculdades, né, do homem, que de novo surgem justamente dessa comunhão aqui, corpo e alma, aqui vamos ter todas as nossas faculdades, né, toda a beleza própria da raça humana. Então, há divisões. Já falei, nós temos faculdades vegetativas, sensitivas e intelectuais. Isso já é uma divisão. Nós comemos, crescemos, etc. Sentimos, pensamos. As vegetativas e sensitivas são chamadas de orgânicas, né, por exemplo. E as intelectuais, espirituais, certo? Temos faculdades ativas ou passivas. Como assim? Ativa, ela vai e transforma o objeto dela. Ela muda, ela cria. Por exemplo, nosso estômago. Ela transforma o que nós comemos em vitamina. Ou melhor, quem faz isso em nutrientes, perdão. O estômago ele processa. Exatamente. Uma das formas de vitamina é o intestino. Porque o intestino absorve a Não, o estômago ele processa o alimento. Depois que vai ter.
Então, temos as faculdades passivas, né? Então, por exemplo, as faculdades passivas, meu tato, minha pele, por exemplo, ela é transformada pelo objeto, ela não transforma. De tal maneira que ela está sofrendo uma paixão aqui, no sentido, ela está sofrendo algo aqui, entendeu? Ela está sendo passiva, certo? Quando eu encosto esse pincel no meu braço. Então ela é uma faculdade passiva. Então assim, a distinção mais importante que eu quero que vocês fiquem, a primeira vocês conhecem bastante, que chamam sentidos externos, que eu vou só enumerar porque todo mundo conhece. Os 5 famosos sentidos externos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Certo? Bem simples, certo? Agora, a distinção que eu quero que vocês aprendam é que existem 4 sentidos internos que não estão no exterior do homem, certo? Obviamente. Que nós compartilhamos com os animais, diga-se de passagem. E, aliás, é pelo desconhecimento desses sentidos internos que os cientistas falam tanta besteira. Ah, vou ensinar um macaco a fazer sinal com a mão. Ele está falando? Será que ele está abstraindo conceitos? Não. Se você entendesse como funcionam os sentidos internos que nós compartilhamos com o macaco, você não ia falar asneira, entendeu? Quais são esses sentidos internos? Imaginação, memória, sentido comum, isso aqui o nome é mais difícil e pouco conhecido, né? E cogitativa. Não é difícil, porque por serem coisas compartilhadas com os animais, elas não têm um grau tão alto de dificuldade de compreensão. A imaginação é a nossa faculdade capaz de conservar e nos apresentar imagens. Então, imagens de objetos ausentes, inclusive. Então, eu posso imaginar um leão, com toda a sua qualidade, o seu rugido. Mas, ora, o cachorro pode imaginar também. Quando eu estou ausente, se eu tiver um cachorro, ele consegue imaginar minha imagem. Por exemplo, exatamente, ao ser estimulado. A memória está intimamente ligada com a imaginação. De que maneira? A memória ela retém as percepções de coisas passadas. E qual é a diferença com a imaginação? Porque, ora, vocês conseguem imaginar um dragão, mas você nunca viu um dragão para se lembrar de um dragão, certo? Ou um unicórnio. Então, essa é a diferença da memória com a imaginação. Ela conserva percepções sensitivas do passado e a imaginação de objetos ausentes. Um dragão sempre vai estar ausente, assim eu espero. Então, eu consigo imaginar um dragão. E diga-se de passagem, a capacidade de criar imagens novas... Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que a alma humana... ela influencia de tal maneira até nossas potências animais que ela nos faz fazer coisas novas, até mesmo com o que nós compartilhamos com os animais. O cachorro ele não consegue imaginar um dragão. O homem pode imaginar um jogo de xadrez. Exatamente. A capacidade dele pode. Exatamente. Isso porque o jogo de xadrez tem Perfeito. uma infinidade de possibilidades. Eu consigo imaginar uma conta matemática. Eu consigo imaginar uns numerozinhos. Eu posso conceber a conta matemática? Posso. Mas, normalmente, ela sempre vai estar vindo ligada com a imagem. Eu consigo imaginar 10 mais 10. O cachorro não vai conseguir fazer isso. Ele não vai nem entender. Ele consegue imaginar esses riscos aqui. Mas criar coisas novas, por exemplo, Tolkien criando todo o seu universo, isso é próprio do ser humano. Usar as imagens que você tem para criar coisas novas, isso é porque nós temos alma, apesar de ser uma faculdade animal. Isso aqui está muito ligado com o nosso cérebro, apesar de não ser só matéria, mas está muito ligado com o nosso cérebro. Tudo isso aqui. De fato, sinapses, etc. Mas nossa alma influencia até aí. Memória também, viu? Nós conseguimos imaginar uma dor alucinante que ainda pode acontecer se eu pegar um câncer. Entendeu? Então, assim,
Esses aqui são os mais simples, eu comecei por eles propositalmente, porque todo mundo sabe ou já ouviu falar de memória e imaginação. Inclusive, o Iago comentou que esse fato de a gente conseguir imaginar um sentido que a gente não está sentindo na hora, né, foi isso que disse, né? Que uma das coisas que a psicologia está tentando trabalhar é a capacidade que a gente tem de imaginar sensações, né? Estão tudo endoidando com isso aí. É de ter consciência dos sentidos. A escolha, né? Como é que o homem tem consciência da cor, vermelha, consciência da imagem. E aí, essa consciência que nós temos, se ela é material ou imaterial. E aí vai ter filósofos mesmo não cristãos, que vai dar uma imaterialidade para os sentidos. E é por isso que o Gustavo falou, né, que os sentidos internos da alma é imaterial radicado na matéria. Então, a matéria por si só, por exemplo, um bloco de concreto, por si só, ele não pode ter um sentido. A consciência da audição. Isso é muito simples. Porque uma coisa por exemplo, no caso do globo ocular, uma coisa é a luz passando pelo globo ocular. Eu estava pensando nisso aí. Outra coisa é a própria consciência da vermelhidão. Uma coisa assim, não é meramente um jogo de luz. Sim. É algo que é material, mas tem uma formalidade, um imaterial radicado. E outra coisa, é a questão, o meu sentido, ele recebe informações, né? É tipo um input. Tem um input e output, né? Ele recebe informações. Mas o meu olho, ele não reflete sobre o que ele está recebendo, entendeu? Isso seria dar uma racionalidade ao meu olho, à minha visão, aos instrumentos, entendeu? Eles apenas recebem. Então, por exemplo, uma pessoa que não é cega de nascença, tem noção do que é cor, do que é cor, do que é verde, do que é azul. Sim. Ela já teve a experiência daquilo, só que ela não tem mais. Exatamente. Se fosse puramente algo material, ela já teria perdido a consciência daquilo. O sentido comum, ele está relacionado com a compaixão? Eu acho que... Não tanto. É porque eu ainda vou explicar o conceito, eu vou explicar agora. Porque aí tu vai ver que... Porque eu falo de ver a dor de outra pessoa e imaginar se sentindo a própria dor seria... Mas é porque isso... porque eu ainda nem falei o sentido comum. Isso aí seria a imaginação. Aí tem a ver. Mas o sentido comum, o que é? Muito simples. Eu consigo distinguir o cheiro que eu estou sentindo, os estímulos sensíveis. Eu consigo distinguir o que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo, questão de cheiro, paladar. E o que nos dá essa capacidade é o que nós chamamos de sentido comum. Certo? E também a capacidade de formar um todo, uma imagem em sua totalidade. O cheiro do leão ou do cachorro, para dizer uma coisa mais comum, né? O cheiro do cachorro, a figura do cachorro, certo? O barulho que ele faz, o que nos possibilita isso é o sentido comum. Só dar um exemplo para vocês. Eu consigo olhar para um passarinho, escutar o som de um passarinho e associar essas duas coisas que eu percebo pelos meus sentidos ao mesmo passarinho. Exatamente, os animais conseguem fazer isso. Se uma ovelha que já tenha sofrido tentativas de assassinato por parte de um lobo, se ele escutar o barulho do lobo ou sentir o cheiro do lobo, o sentido comum dela vai falar. O sentido comum e a cogitativa, corre, entendeu? Vaza, entendeu? Mas é sério, isso explica muita coisa dos animais, que é incrível, aliás, né? Você vê como os animais são os animais superiores são incríveis, assim, sabe? Nós não conseguimos criar máquinas iguais aos animais, e a gente acha que a inteligência artificial é um negócio que vai superar até nós. Até os animais, em certo sentido, por quê? Por causa do que o Iago citou de qualia, né? Porque os animais, eles têm esse aspecto sensitivo, entendeu? Eles conseguem... não é só matéria, é uma forma radicada na matéria, mas não é só matéria, entendeu? O robô é um negócio ali só matéria. Assim, em um certo sentido, né? Mas é uma coisa que a gente não é tão intuitivo que a gente não repara assim.
o Gustavo ele baixa na mesa, fica batendo na mesa. Nós, naturalmente, sem nenhum tipo de raciocínio, associamos o som com a imagem. O som que a gente está escutando é por causa dessa visão que eu tenho. Como é que pode? Eu tenho 5 sentidos, cada um é uma coisa, notar, outra visão, outra audição. Mas eu consigo recolher isso num lugar. Então eu associo o cheiro à visão do tato. E para mim, são duas coisas de uma única substância, o prato. Essa capacidade do cérebro mineral de unir os sentidos em uma e reconhecer o que há de comum deles. Então, este som e esta visão é de uma única coisa. A gente não tem sentido comum. Sim. A gente consegue diferenciar o que a gente vê pelo barulho. Você coloca ela. Essa capacidade de união e relação entre os sentidos. Agora eu vou só continuar aqui, porque senão não dá tempo. Mas, para terminar, a cogitativa. A cogitativa é o que modernamente ficou conhecido como instinto, para dar uma simplificada boa. Está muito ligado com o fato de reconhecer coisas agradáveis ou desagradáveis, potenciais perigos ou prazeres. De novo, o exemplo da ovelha, entendeu? O instinto da ovelha, que a gente chama cientificamente cogitativa, cogitativa é especificamente no ser humano. A cogitativa dos animais se chama estimativa. Ela estima que tem um lobo vindo. Corre, entendeu? Então, o que nós chamamos hoje de instinto é possibilitado por esse sentido interno. Ele não é cego. Por que o instinto não é cego? Porque ele precisa conhecer antes algo, nem que seja sensitivamente. A ovelha não vai sair correndo na doida. Ela precisa ter algum sinal de que tem um lobo, pelo menos aparentemente vindo. Pode falar. Não dá para convencer uma ovelha que tem um lobo vindo, né? Aliás, Isso aí, tem que ter um estímulo. a ovelha não vai aprender o conceito do lobo, entendeu? Ela não vai começar a fazer disputas metafísicas acerca da natureza lupina, entendeu? Ela não vai somar, quantos lobos tem na matilha, certo? É matilha, né? Isso pode ser um argumento, porque, por exemplo, nós humanos, se uma pessoa, por exemplo, um ator chegar e fingir que está correndo um grande perigo e dizer que está vendo alguém matando todo mundo, eu posso ter um medo, né? E achar que estou em perigo. Mas uma ovelha... Você pode duvidar. Ela só vai ter esse estímulo de correr se ela tiver um sinal. Você pode perguntar para o cara: por que você está correndo? Qual é a causa? É um assaltante? É um leão? A ovelha vai perguntar o quê? Ela vai correr, mano. Se ela vê as ovelhas correndo no instinto de manada, ela corre. Ela não vai se questionar por quê. Mas, É só ver como as abelhas se comportam, né? Porque elas não precisam serem ensinadas para aquilo. Exatamente. A estimativa. Elas não precisam de alguém para ensinar. Faça isso. O lobo é mau. Não. A ovelha diante do lobo já tem a estimativa de que ela vai investir. E por que isso aqui é importante para a nossa vida espiritual? Porque, meus amigos, duas coisas. Isso aqui, obviamente, tudo isso aqui foi afetado pelo pecado original. E aqui uma coisa tenebrosa é que tudo isso aqui, o demônio pode brincar com isso aqui. Entendeu? O demônio pode brincar com isso aqui. É animal, mano. Ou seja, ele nos pode sugerir imagens. É a tentação. Ele nos pode reviver memórias horríveis ou tentadoras em nós, dos nossos pecados antigos. Entendeu? Ele nos pode causar um sentido de medo frente a, por exemplo, algo bom, a uma doença, por exemplo, perfeito. Ou seja, tudo isso aqui, com a permissão divina, o demônio tem poder para agir. Ele não tem poder sobre a nossa vontade, que vocês vão ver que ela é material. Mas, nossa imaginação, nossa memória, principalmente se nós, por exemplo, muitas pessoas hoje em dia têm histórico de pecados antigos, envolvendo, por exemplo, imoralidades, etc., tudo isso está aqui, não vai embora. Isso é, inclusive, uma certa punição, um preço. O pecado ele tem efeitos, certo?
Assim, são feridas que ficam pro resto da vida, elas não são totalmente vencidas, elas ficam mitigadas, mas o que você cometeu, o pecado que você cometeu 15, 50 anos atrás, ele está aqui. O demônio ele pode lembrar você disso aí, para você ficar doidinho das ideias. Só que aí a questão é que não é tenebroso totalmente, porque nós temos a nossa vontade. Ele não influencia diretamente nossa vontade para nós pecarmos contra a nossa vontade, porque o próprio pecado envolve a vontade, entendeu? Ele influencia indiretamente, mostrando a imagem. Tudo isso aqui está envolvendo no ato da vontade. Primeiro eu vejo o suco de goiaba quando eu estou morrendo de sede, para eu desejá-lo e minha vontade de ir atrás, entendeu? Primeiro o demônio sugere uma imagem para eu consentir, mas ele não pode me obrigar a consentir. Eu vou fazer uma pergunta que, em certa parte dela, pode parecer boa. A medicina, a neuropsicologia, ela pode chegar ao conhecimento através do nosso corpo, esses 4 sentidos internos. Eles podem chegar. Diga, pode falar. Eu pergunto isso por quê? Porque eles estão potencialmente na matéria. Sim. Porque existem nos animais. E eu pergunto isso tomando isso no meu diretriz, quando a neuropsicologia ela fez descobertas incríveis. Isso tem muito a ver com isso. Mas pode sim, porque por elas terem relação com a matéria, você consegue analisar, inclusive, os efeitos de eu estar imaginando algumas coisas na minha mente, através de exames e tudo mais. Imaginando, certo? Eles não conseguem... Nenhum poder científico consegue saber o que eu estou concebendo agora na minha mente. Agora, se eu imagino um leão, ou então alguma coisa apetecível, tipo uma comida, uma área do meu cérebro é ativada. Eles conseguem analisar o efeito e pelo efeito você pode chegar a uma causa, certo? Nesse sentido eles conseguem. Aliás, toda dúvida que gira em torno da neurociência sobre toda essa problemática da mente, porque eles não leram os escolásticos, né? Mas vem por causa disso. Eles conseguem pesquisar isso e eles chegam a respostas que eles não conseguem achar, entendeu? Então eles chegam à locomoção material, dos efeitos materiais. Sim. Eles não chegam à consciência do sentido. Sim. Eles podem se perguntar, né? Como cientistas que deveriam ser, ou que são, eles, poxa, e aí? Isso aqui, qual é a causa disso aqui? Entendeu? Mas eles chegam aos efeitos materiais. E aqui, para terminar a formação, 2 coisas que falam muito na ascética e mística, mas que também é um tema de antropologia, né? Que é o apetite... Vou apagar isso aqui. É o apetite concupiscível e irascível, certo? Não vou nem anotar não, mas enfim, é o apetite concupiscível e irascível. Qual a diferença? São 2 faculdades humanas também. Qual é a diferença entre os dois? O apetite concupiscível é aquele apetite pelo qual nós desejamos bens agradáveis e fáceis, muitas vezes. Comida, elas não são ruins em si, certo? Essa palavra está muito associada com teor negativo, até justamente, né? Mas nesse sentido aqui, é simplesmente nossa potência. É algo muito animal, por exemplo. Comida, reprodução, são bens agradáveis, certo? E o apetite irascível é o apetite pelo qual nós desejamos bens árduos na medida em que eles podem, por exemplo, eliminar alguma dificuldade para atingir bens agradáveis. Por que eu vou lutar numa guerra? Entendeu? Porque eu quero proteger minha família e manter a ordem da sociedade. Porque também uma das coisas é agradável. Então, o objetivo de eu ir lá e lutar na guerra é o apetite irascível. E as doenças da alma, elas vão estar muito envolvidas com esses apetites aqui, irascível e concupiscível. Tem um curso do Padre Paulo chamado Terapia das Doenças Espirituais, que eu recomendo demais, se vocês assistirem. É sobre isso aqui. O temperamento também fala disso. Pois é. Inclusive, Platão tem mérito, apesar de ele ter caído no erro, né? Ele ter identificado essas faculdades, né? Sim. Só que ele identificou como almas diferentes, né? E isso também é curioso porque quando ele identifica o que ele chama de alma irascível e alma concupiscível, são almas mortais. Sim. Inferiores à alma racional. Isso é curioso.
Mas o Platão, é o que a gente chama, o Platão ele encontrou isso e ele está no caminho da verdade, aliás, está mais avançado do que muitos contemporâneos, que são materialistas, por exemplo. Porque o Platão já reconheceu essas coisas. Ele está no caminho, entendeu? É uma coisa muito louvável ele, enquanto pagão, ter descoberto isso. Você tinha falado, né? Eu lembrei de uma coisa, é até uma dúvida. Quando o ser humano foi criado, desde Adão e Eva, ele só tinha somente esses 4 ou ele já tinha todas essas faculdades? Tudo. Só que tudo era numa perfeita ordem, submetido a essas 2 coisas aqui. Que, aliás, eu estava falando delas durante toda a formação, fazendo referência, porque elas são as principais. O intelecto é a faculdade pela qual eu concebo, certo? Apreendo as essências. O objeto próprio dele, cada faculdade tem seu objeto próprio. Eu não citei aqui porque ia ficar muito longe. Mas o objeto próprio do intelecto de Santo Tomás, que é a essência das coisas sensíveis, materiais, né? Então ele que concebe, ele que apreende. E a vontade, uma vez o intelecto, é a faculdade pela qual, uma vez iluminada pela razão, pelo bem conhecido, é aquela faculdade pela qual nós desejamos o bem apresentado, entendeu? Mas ela não pensa, quem pensa é o intelecto, se eu posso assim dizer, entendeu? Ela não pensa sobre si, ela obedece o intelecto, se eu posso assim dizer, certo? Então, todos os outros termos, por exemplo, razão, consciência, memória intelectual, eles são nomes diferentes para aspectos diferentes do intelecto. A consciência é um intelecto que reflete sobre si mesmo e sobre seus atos, mas é um intelecto, não é diferente. Esses dois, a diferença é real, mas a diferença entre intelecto e consciência é uma diferença de nome, certo? E de aspectos. A razão é o intelecto no ato de concatenar raciocínios. 10 mais 10 igual a 20. Ou então num ato do silogismo. A memória intelectual é o intelecto enquanto capaz de lembrar conceitos imateriais. Deus, por exemplo. Eu não estou toda hora pensando em Deus. Eu compreendi, por exemplo, que a alma é aquela simples, substancial, mas não estou lembrando disso agora. Agora eu estou lembrando, né? Mas vocês entenderam, mas é tudo intelecto. E o que eu quero deixar aqui claro, isso aqui dá para fazer um livro só disso, uma aula, várias aulas. Não sei se vocês perceberam, mas isso tudo exprime uma realidade muito bonita, que o homem, qual é essa realidade? Que o homem é um microcosmo. Porque ele engloba todas as esferas, materiais e imateriais, do universo, sensível e material. Então, ele tem algo das plantas, ele tem algo dos animais, ele tem algo dos anjos e de Deus. E esse é o fundamento da dignidade do homem, 1:12. Então, assim, eu queria bastante falar mais, mas infelizmente não vai dar tempo. Eu espero ter ajudado a entendê-los melhor, como funciona, como nós somos e que isso possa ajudá-los a compreender qualquer problema psicológico, espiritual que estejam vivendo, né? É engraçado, por exemplo, a própria ansiedade, ela é um problema tão como hoje. A ansiedade é um problema envolvendo... Oi? Sim, mas a ansiedade ela é um problema envolvendo um apetite irascível. É um medo de algo, um medo exacerbado de algo no futuro. Mas, por exemplo, a ansiedade é um problema, é um defeito da alma envolvendo o apetite irascível, que cria um medo exacerbado de um bem árduo. A depressão, entendeu? Está envolvendo tudo isso aqui. Mas, pessoal, com isso eu termino. Agradeço a sua presença. Peço perdão por ter sido tão rápido.